Então, dentro da evolução científica ou mesmo tecnológica que ocorreu, os primeiros aparelhos que emitiam uma sequência de luz que atingia todos os espectros de luz necessários para a polimerização, inclusive o azul, eles foram os primeiros aparelhos lançados no mercado, mas logo se percebeu a necessidade de evolução para outros tipos de materiais, outros tipos de aparelhos mais compactos, com melhor design, com a possibilidade melhor de trabalho para o cirurgião dentista e que focasse na danadinha da luz azul. Só que as pessoas inicialmente elas começaram a pensar exclusivamente na economia de tempo, e é lógico que isso é um marketing importantíssimo, né? Para as empresas conseguirem vender. Então teve uma época na odontologia onde houve o lançamento dos aparelhos de arco de plasma ou de aparelhos de laser com a emissão de luz visível no espectro da luz azul e que eram super potentes, tinham aparelhos em torno de 5.000 miliwatts por centímetro quadrado, aonde os fabricantes, né, os vendedores, utilizavam aquela fala de que com o meu produto você consegue polimerizar a sua resina em 3 segundos. Ela endurece, mas não há tempo para ver a fotopolimerização. Então precisa existir o equilíbrio de tempo e potência. É sempre importante você lembrar o seguinte: a potência ela é relativa ao seu aparelho, ao aparelho. Agora, a luz que sai aqui pelo diâmetro da ponta ativa, aí é o que a gente conversa em termos de irradiância. Então, potência é do aparelho. Por exemplo, eu posso ter um aparelho como o RadPlus que tem uma potência aí acima de 1.400 miliwatts por centímetro quadrado. Beleza, eu posso ter um aparelho como o Elipar Deepcure da 3M que tem uma potência acima de 1.500, 1.600. Eu posso ter um Valo também que tem uma potência no seu modo standard em torno de 1.600. Mas a potência não significa que é aquilo que está saindo, porque depende de uma série de coisas. Por exemplo, se o seu aparelho está ou não descarregado. Se você está longe ou próximo àquela fonte que você está polimerizando. Então o que interessa para nós não é exatamente a potência do aparelho, mas a irradiância que ele produz. Então a irradiância vai ser o quanto de luz realmente que está chegando no seu alvo, na sua resina, na sua lente que você está cimentando, na onde você está trabalhando. Então essa é a parte importante da coisa. Então vejam o seguinte, as demandas que nós temos em termos de energia são atingidas para qualquer uma dessas regiões, mas nós vimos que precisamos ficar no meio do caminho. Então, se eu tivesse que fazer um pensamento com vocês a respeito de, poxa, vou comprar o meu aparelho, o que é de mínimo que eu preciso na hora de pensar no meu aparelho em termos desses requisitos aqui? De mínimo, se eu pensar em termos de aparelho, eu teria que estar ali ao redor, vamos pensar numa média, né? Num aparelho que tenha pelo menos 600 watts de potência, pelo menos 600, né? 600 miliwatts de potência. Então isso seria um mínimo para eu trabalhar, e aí que você trabalha aí numa faixa entre 20 a 40 segundos. Aí você vai ofertar, né, em torno de 16 joules por centímetro quadrado, que é o que você precisa para fotopolimerizar bem. Agora, não é só isso o que interessa, porque a gente tem uma demanda importante de outros requisitos. Cada vez mais os nossos
casos clínicos estão ficando complexos em termos de escolha de cor, de uso dos materiais para ofertar uma restauração extremamente natural. Então isso faz com que os fabricantes tenham que melhorar a qualidade dos produtos que estão dentro dos tubinhos de resina. E uma das coisas que tem evoluído muito é a mudança do fotoiniciador, que é aquela molécula, usualmente a canforoquinona, que recebe a luz e procede com a reação. Isso teve um salto gigantesco nas resinas para dentes posteriores, aquelas chamadas bulk fill. Então são resinas extremamente sensíveis à ação da luz e que conseguem fazer polimerização em camadas de até 4, algumas até 5 milímetros de profundidade. Então isso foi um salto enorme dentro da evolução dos fotoiniciadores. Só que cada fotoiniciador exige uma luz diferente para que ele se polimerize. Então quando a gente pega dentro de um gráfico, se eu faço um gráfico aqui, ó, e coloco aqui o 468 nanômetros, se o meu aparelho ele emitir uma luz, isso aqui é a potência, aqui é a luz, ó. Se ele emitir uma luz que chega aqui nesse lugarzinho, ó, poxa, eu tenho uma potência bacana e isso é exclusivamente de luz azul. Então esse aparelho é super bacana para a maioria absoluta das resinas que nós temos, porque a maioria delas tem canforoquinona. Só que algumas resinas bulk fill e algumas resinas que são mais translúcidas, elas têm outros componentes além da canforoquinona. Então existe BAPO, MAC, Lucirin e uma série de outros, Igarcure, uma série de outros fotoiniciadores que gostam de qualidade de luz diferente da canforoquinona. Então, quando a gente pegava antigamente os aparelhos, né, os aparelhos mais antigos, como por exemplo, tem aqui uma amostra de o Demetron, isso é um aparelho de luz halógena mais antigo, aqueles antigões, eu formei com um aparelho desse daqui, né, na minha faculdade. Então vejam só, um aparelho desse daqui, ele é como se fosse um gráfico assim, ó. Então ele consegue atingir, embora menos específico, mas uma faixa maior dentro dos comprimentos de onda de luz visível. Portanto, se ele consegue atingir mais, então olha só, é como se fosse uma volta ao passado, né? Esse aparelho que já está praticamente em desuso consegue atingir um melhor espectro das resinas, dos tipos de fotoiniciadores que nós temos hoje. Bom, então o que é que aconteceu dentro dessa evolução para que isso aqui já não esteja mais em uso e a gente possa partir para outros tipos de produtos hoje em dia? Então, deixa eu tirar isso daqui para que a gente possa ver direitinho a respeito dos aparelhos e vocês possam entender como é que isso funciona. Então aqui eu tenho uma sequência de diversos tipos de aparelhos hoje disponíveis no mercado. Vou chegar esses aqui para cá um pouquinho, porque eu quero ir mostrando devagarzinho, um por um, aqui para vocês. Esse é um dos primeiros aparelhos fotopolimerizadores que existiam, né, que existem ainda, né? Muita gente ainda tem esse aparelho e que você controla o tempo de fotopolimerização por esse dispositivo que está aqui. E além disso, um botãozinho, liga, desliga, e aqui você tem o gatilho onde você vai acender e efetivar a fotopolimerização. Tem esse dispositivo que encaixa ele aqui em cima, né? E toda essa caixa muito grande. Esse aparelho utiliza uma ventoinha aqui atrás. Daqui a pouquinho eu vou acionar ele, vocês vão ver ele funcionando, né? Essa ventoinha. E o profissional deveria fazer o trabalho dessa maneira, né? Chegando lá no elemento dental e fazer
acionar através desse dispositivo que existe aqui. Então vejam que você liga e o aparelho está emitindo a luz necessária para a fotopolimerização. Ao mesmo tempo que ele está ligado e mesmo depois que ele desliga, existe a necessidade, olha o barulho, do ventiladorzinho resfriar a lâmpada que está aqui atrás. Então, grande parte da energia aqui ela é perdida na forma de calor. O produto se utiliza de uma lâmpada, deixa eu chegar ele para cá, que é exatamente essa lâmpadazinha aqui, ó. A gente encontra no interior desse produto, né? Essa lâmpada vai aqui assim, nessa região, ó, dentro do produto. E aí nós temos então a emissão de uma luz, na verdade uma luz branca, mas que alguns filtros que existem, vocês estão vendo o filtro lá no interior, fazem tanto o trabalho da remoção do calor, da maior parte do calor emitido, quanto a retirada de cores que não fazem parte do interesse. Nós queremos só a luz azul, então eu deixo passar a luz azul. Então esses filtros estão lá naquela parte interna. São 2 filtros, como vocês podem ver aí na tela. Além desses filtros, existe também aqui na ponta, ó, uma ponteira, né? Essa ponteira condutora de luz que vai levar a luz de dentro do aparelho através de uma fibra ótica até chegar nessa regiãozinha. Então, para que você verifique se isso aqui está legal, nós precisamos ter alguma coisa escrita, como eu vou colocar aqui, ó. E aí nós temos que conseguir ler exatamente aquilo que está lá na pontinha. Eu vou fazer uma aproximação aqui para que vocês consigam ver. Então, um dos requisitos importantes é que a ponteira do seu aparelho esteja adequada. Então, vamos tentar observar aqui, ó. Nós temos que conseguir ler absolutamente tudo o que tiver escrito nessa regiãozinha, ó. Então, observem que ao passar aqui, nós não estamos conseguindo ler, ou seja, essa ponteira provavelmente já deve ter caído no chão. A mesma coisa acontecendo nessa outra ponteira. Vamos pegar uma outra aqui que está ok, ó. Então agora observem que aqui nessa ponteirinha a gente consegue sim ler absolutamente tudo que está escrito lá embaixo, ou seja, essa ponteira está em condições perfeitas para fazer a fotopolimerização. Na sequência, o próximo tipo de aparelho que foi lançado no mercado é esse aparelho, que é um aparelho LED de primeira geração, né? Então, havia primeira, segunda geração. Então, esses aparelhos aqui, eles têm lá no seu interior, ó, como um grande LED lá, né? Um LED interno grandão, na tentativa de produzir uma melhor qualidade de luz. Os primeiros aparelhos, eles tinham inúmeros LEDs, então em torno de 10, 11, 20 LEDs, mas ofertavam uma potência muito baixa. Então, pensou-se que se tivesse um aparelho com um LED mais potente, poderia ofertar uma qualidade de luz um pouco melhor, né? A grande parte desses aparelhos utilizam essas ponteiras acrílicas que também transmitem a luz, embora com um pouco pior qualidade do que as ponteiras que são exatamente de fibra ótica. E aí depois veio a série de aparelhos, né? Uma série de aparelhos. Um dos aparelhos que é consagrado aí no Brasil é o Radical, da SDI, uma boa quantidade de luz para fazer o processo de polimerização acontecer. Depois desse aparelho, um outro aparelho um pouco mais ergonômico, que também a SDI traz ao Brasil, é o Rad Plus. O Rad Plus tem a possibilidade de você girar essa ponteira em qualquer uma das direções e essa região é mais
ergonômica, né? Mais fácil de você conseguir atingir as diferentes porções lá pela abertura bucal do seu paciente, então é mais tranquilo. O modo de polimerização em rampa, então eles começam mais devagarzinho e depois eles atingem a potência total final. Essa ponteirinha aqui, ó, ela pode ser substituída por outras ponteiras que existem no mercado mundial, no Brasil ainda não, né? Então a SDI deve trazer outras ponteiras para que você faça, por exemplo, diagnóstico de cárie, para que você faça uma série de outras possibilidades com o seu aparelho. Use como transiluminador, etc. Esse é um outro aparelho, com um design bem compacto também, um aparelho da Dentsply, que deve chegar aí no Brasil também em breve, e que é bem compacto, né? Então a gente consegue atingir regiões bem estratégicas para fazer a fotopolimerização. Então é uma outra opção de aparelho que em breve deve estar conosco. E um dos grandes queridinhos das pesquisas no mundo em termos de qualidade do produto é o Valo, que tem todo o seu arcabouço em metal, conferindo uma alta resistência ao produto, e que também tem vários modos aqui que você pode trabalhar. Então você tem, quando está só uma luzinha acionada, é um modo convencional, que aí você pode trabalhar 5, 10, 15 e 20 segundos. Você pode trabalhar 5, 10, 15 e 20 segundos. Se você segura, aí ele passa para um segundo modo, onde você vai trabalhar com a potência maior. E quando você segura aqui, aí ele fica todo mundo piscando, aí ele passa para uma super potência, né, em torno de 3.200, 3.300 miliwatts por centímetro quadrado. Praticamente a que a gente vai utilizar mais realmente é essa primeira opção, e daí você apenas vai fazer a fotoativação. E um aparelho recém-lançado no mercado brasileiro, também de excelente qualidade e que entra numa grande disputa aí agora pelo mercado, o Elipar Deep Cure da 3M, um aparelho também super elegante, né, com um design muito bacana e que tem uma potência de luz muito poderosa. Além da potência de luz que gira em torno aí dos 1.600, né, miliwatts por centímetro quadrado, a irradiância do aparelho, nós também temos uma capacidade de colimação da luz. O que isso significa nesses aparelhos? Vou tentar mostrar isso aqui para vocês, aqui nesse copo com um corante. Agora nós vamos fazer o teste de potência do aparelho. Então, vejam o que acontece com um LED convencional desses antigos. Observem que a gente, na maior potência de luz dele, encostado, nós estamos aí girando em torno de 300 miliwatts por centímetro quadrado, né? Então é o que se consegue com esse aparelho. Aqui com esse, ó, também está encostado.
Estamos quase chegando aí a 300 e pouquinho miliwatts por centímetro quadrado com o Demetron, que é uma excelente potência para esse tipo de aparelho, né? Agora vamos para o LED da Dentsply. Então, também encostadinho. Então vejam que ali a gente já chega ali em torno de 1100 miliwatts por centímetro quadrado. Agora vamos com o radical. Vejam que ele inicia um pouquinho mais fraco, está um pouco aumentando. Então, estamos em torno de 700 miliwatts por centímetro quadrado. Provavelmente é um aparelho que já está precisando fazer algum reparo, né? Então agora vamos com o Rad Plus. Vejam que ele inicia mais devagarzinho e vai aumentando a sua potência. Aí nós estamos aí numa faixa de 900, quase 1000 miliwatts por centímetro quadrado. Agora vamos com o valo encostado. Ó, nós já chegamos ali em torno de praticamente 1500 miliwatts por centímetro quadrado no modo normal. Se eu fizer aqui segurar e mudar para a segunda opção, ele emite um pouco mais de luz, ó. Aí está em torno de 1800. E se eu segurar agora e mudar para o modo super potente, vejam que ele foi lá perto da casa dos 2400, né? E agora o Elipar, que também chega aí na casa dos 1500, 1600 miliwatts por centímetro quadrado. Agora eu quero fazer uma demonstração aqui para vocês do quão é interessante um erro que grande parte das pessoas cometem. Então vejam o seguinte, muitas vezes as pessoas vão fazer a sua fotopolimerização e fazem pequenas alterações de eixo ou de distância. E eu quero que a gente teste aqui o que isso ou isso vai significar em termos de potência com aparelhos que já são super potentes. Vamos primeiro aqui então fazer o uso. Ó, se eu estou encostado, nós temos ali em torno de 1500. Vejam que eu não vou desencostar, eu apenas girei o aparelho para o lado e nós já perdemos de 1600, 1500 para em torno de 1200, 1300, 1200. Só de fazer isso aqui, ó. Então, ó, nós temos uma queda de 300 miliwatts de potência, mais ou menos. Isso nós estamos com aparelhos de altíssima potência. Agora vamos pegar aqui, lembram que o radical, esse meu radical que já precisa de um reparo, né? Ele está aí em torno de 600 miliwatts, então vejam, em torno de 600. Se eu fizer essa mesma alteração de posição, ele está caindo aí em torno de 300 miliwatts também, olha só, volto, viro e tem a queda. Então, esse girar para um lado, girar para o outro, apresenta uma queda importante de potência do seu aparelho. Se eu já pego um aparelho que seja mais fraquinho ainda, então por isso existe a demanda por um bom aparelho. Se eu pego um aparelho que seja mais fraquinho ainda, como esse, ó, que está aí em torno de 200, 300, se eu giro ele, eu estou caindo aí para em torno de 200, 100 miliwatts de potência. Ou seja, uma queda que já faz
a sua restauração não ficar nada polimerizada. Então a queda é importantíssima, né? Vamos ver o que acontece também com o valo. Eu estou encostado e agora giro para um lado, também aquela queda importante, ó. Nós saímos lá do 1400, vejam. Ó, deixa eu ligar ele novamente. Saímos em torno do 1400, fiz apenas isso e caí para em torno de 900 de potência, ó. Vejam, para um lado, para o outro. Então a queda é realmente muito grande quando você gira para um lado e para o outro. E o que acontece quando a gente faz a distância? Então vejam aqui, nós temos uma régua. Eu estou com a réguinha ali em posição. E vamos trabalhar então a questão da distância. Eu estou aqui. Vejam que o afastamento vai gerar uma queda importantíssima. Se eu estou aqui, ó, em torno de 1 centímetro de distância, nós temos uma queda para a casa dos 300 miliwatts por centímetro quadrado. Então, precisamos tomar muito cuidado com esse distanciamento. Deixa eu posicionar aqui melhor. Vejam só. Ó. Então aqui encostado estamos em torno de 1400. Se eu tenho 5 milímetros de distância, fui para 900. Se eu tenho 1 centímetro de distância, em torno de 500. Se eu afasto 1,5 cm, 300. Então a queda é gigantesca. Vamos fazer aqui agora para o helipar. Nós estamos encostados, afastei 5 milímetros, caímos de 1500 para 1000, afastei 1 centímetro, caímos para 700, 1,5 cm, caímos para 400. Vejam que o retorno e a retomada da potência. Vamos pegar agora o radical. Lembrando que esse meu radical já está com problemas, mas é só para que vocês vejam o efeito da distância. Então 600, 5 milímetros caímos para 300, 1 centímetro caímos para 200 e para cima disso já estamos abaixo de 100. É uma queda vertiginosa. Vamos ver aqui o RadPlus. Então deixa ele atingir a sua potência total, que ocorre nos primeiros 15 segundos. Então estamos aí em torno de 1000 miliwatts por centímetro quadrado. A irradiância. Agora afastei meio milímetro, caímos para 400. Afastei 1 centímetro, caímos para em torno de 250. 1,5 cm, caímos para 200, entre 100 e 200. Então a queda é muito grande. E agora com o Smart Light, então ó, encostado, meio milímetro caímos para 400, 1 centímetro caímos para 200, 1,5 cm estamos em torno de 100. Voltando à posição original, em torno de 1000, 1100. Por que é que alguns desses aparelhos nós temos uma queda tão grande? Por que é que alguns desses aparelhos nós tivemos uma queda tão grande de potência ao fazer o afastamento que nós vimos aqui, né? Mostramos para vocês o afastamento da fonte de luz do seu alvo. Porque alguns desses aparelhos, como o helipar e o valo,
tem um fator chamado colimação, que é muito importante. Colimação significa você conseguir direcionar a luz para a região realmente do seu interesse e não proceder com o espalhamento da luz. Então, quanto mais espalhada a luz está, menos você aproveita daquela potência. E isso exerce um efeito importantíssimo na quantidade de fótons de energia, de luz que chega para fazer a polimerização e oferece uma dificuldade grande para aqueles aparelhos que fazem essa abertura muito grande, como é natural de quase todos os outros que a gente viu. Então entra um destaque muito interessante para esses dois aparelhos, Valo e Elipar, que conseguem colimar a luz e mesmo quando você afasta, você tem a chance de ainda ter um direcionamento mais importante de luz. É lógico que esse afastamento nunca é interessante, porque vocês viram que a gente tem uma perda gigantesca da potência do aparelho, né, da irradiância, não da potência do aparelho, né, mas da irradiância que consegue atingir a região que você estiver polimerizando. Então aqui eu vou mostrar nessa outra câmera um outro fator que é extremamente importante. Se você pega, por exemplo, uma cavidade como essa, uma classe 2 como essa, e vai com o seu aparelho fazer uma fotopolimerização e está encostado, mesmo estando encostado na base da sua resina, já existe uma certa distância para que a luz chegue até na base. Então vejam que só essa pequenina distância, nós vamos medir aqui com uma reguinha. Então vejam que nós teríamos aí até na pontinha da cúspide. Até na ponta da cúspide, em torno de meio milímetro até 6 milímetros, né, de distância. Isso já oferece uma redução importante da quantidade de luz que chega lá no fundo da cavidade. Se nós interpormos um material entre a fonte de luz e o seu alvo, a queda é maior ainda. Então agora nós vamos fazer esse teste para mostrar o quanto interfere então uma espessura de um determinado material sendo colocado entre a fonte de luz e o seu alvo. Tenho um paquímetro e aqui uma peça relativamente fina. Vamos medir a espessura dessa peça aqui com o paquímetro. Então nós temos aqui uma peça que está em torno de 1,3 milímetros. Isso é uma cerâmica à base de silicato de lítio. Vamos agora colocá-la em cima do radiômetro e vamos primeiro com o Elipar verificar o que acontece. Então, posicionado. Vejam que um aparelho que sem a restauração está em torno de 1.500, com essa restauração na espessura de 1.2, 1.3, cai para 400, 500 miliwatts. Ou seja, por que é que você precisa de um aparelho super potente? Porque as espessuras dos nossos materiais restauradores, quando vamos trabalhar, elas influenciam na quantidade de luz que consegue atravessar e atingir o material abaixo. Então, se você está cimentando uma coroa que normalmente vai ter aí 1,5, 2 milímetros de espessura, vai ser inclusive maior o efeito de redução da quantidade de luz do que essa que eu mostrei para vocês com 1,3, 1,2 milímetros de espessura. E quando você trabalha com restaurações que sejam extremamente finas, lógico, essa redução ocorrerá em uma proporção menor. E, além disso, se você tem espessura e
cor, quanto mais espesso e mais pigmentado, maior é a redução da quantidade de luz que consegue chegar. Então nós precisamos pensar nisso, porque na hora de você decidir para a compra do seu aparelho, é importantíssimo que você tenha aparelhos como o Elipar, aparelhos como o Valo, que tem uma possibilidade de uma potência, de um arranque inicial grande, para que você não tenha muitas perdas dentro de todas as possibilidades de polimerização que você precisa. O que é uma grande diferença que existe entre esses aparelhos mais modernos, né, mais novos que a gente poderia pensar? Significa na possibilidade, como eu tinha dito a vocês, de atingir mais fotoiniciadores diferentes. Então, se nós pegarmos o RadPlus, ou mesmo o aparelho da Dentsply, ou mesmo o aparelho da 3M, o Elipar, todos eles trabalham na faixa de luz exclusiva de 468 nanômetros. Então eles só vão polimerizar apenas, exclusivamente, aquilo que tem canforoquinona, que é a maior parte absoluta dos nossos produtos. E todos os produtos que têm outro fotoiniciador também têm canforoquinona, então eles vão conseguir polimerizar bem. Mas quando você tem um aparelho como o Valo ou o Blue Phase da Ivoclar, só que o Valo tem um dispositivo muito mais ergonômico, sem dúvida nenhuma eu escolheria o Valo. Nós conseguimos ter um espectro de luz um pouco diferenciado, porque aqui dentro, na pontinha dá pra gente visualizar aqui, ó, os 4 LEDs diferentes que existem dentro desse aparelho, o que vão fazer emissões de comprimentos de onda em cores diferentes, que emitem comprimentos de onda em cores diferentes, olha só. Quando a gente vai para os outros aparelhos, é um único comprimento de onda. Então esse é um diferencial que existe no Valo e que não existe nos outros produtos, né, para que a gente possa fazer uso desse recurso tecnológico. Outra coisa interessante que nós podemos observar, por exemplo, no Valo, são essas pontinhas que são imantadas e podem ser acopladas na parte anterior do dispositivo e vão facilitar uma série de processos que você pode executar dentro do seu consultório nos momentos de fotopolimerização ou até de diagnóstico. Então existem 4 pontinhas, como vocês podem verificar aqui, e como essa superfície aqui do Valo ela é toda metálica, essas pontinhas elas são imantadas. Então essa primeira aqui, ó, se você chegar perto, ela já se acopla, e essa pontinha especificamente ela serve para o diagnóstico de remanescente de resina composta. Caso você esteja fazendo uma troca de restauração, você vai, por exemplo, fazer uma iluminação e identificar se existe ainda alguma região com resina ou não. Eu vou aproximar a imagem aqui para a gente conseguir visualizar isso. Observem aqui nesse elemento, quando a gente liga o aparelho, eu consigo ver aquela região bem iluminada aqui, ó, próxima à mesial, com a existência de uma restauração em resina composta. Então esse é um dos dispositivos que a gente pode acoplar na pontinha do Valo para fazer esta função de iluminação e identificação de resina. Mas existem outras pontinhas também, por exemplo esta aqui laranja, que você acopla e faz a iluminação entre os espaços interproximais para possibilitar a identificação de lesões de cárie. Então é como se fosse uma transiluminação,
embora a pontinha laranja ela sirva muito mais para identificação de trincas ou de manchas. E aí fica muito fácil de você fazer, por exemplo, as técnicas de microabrasão, porque com essa pontinha é bem fácil identificar onde estão as manchas. Existe uma outra pontinha na coloração verde, essa que nós estamos vendo aqui agora, e essa sim é aquela mais indicada para visualização de lesões de cárie, principalmente nas regiões interproximais, né? Então você faz essa iluminação e consegue visualizar a presença ou não de uma lesão de cárie na proximal. E por último, nós temos essa outra pontinha, que é uma Power Tip. Essa outra pontinha aqui é uma Power Tip, ou seja, ela concentra toda a luz naquela pequena região, aumentando a potência local, embora você faz uma polimerização pontual. Então, por exemplo, em casos onde você está fazendo uma cimentação de uma peça protética, uma faceta, por exemplo, e você quer dar apenas um ponto de luz em um determinado local para fixar e não movimentar enquanto você remove os excessos de cimento, é uma excelente possibilidade também. Então esse é um outro recurso que tem hoje disponível no Brasil apenas nesse aparelho, no Valo.